Oi, meus amores, feliz Dia dos Namorados. Bem-vindas ao Sagrada Intuição. Aqui é a Kelly novamente com vocês e hoje eu resolvi sentir no coração de fazer para vocês uma tiragem especial de amor. Uma vez que a gente está aí num dia que, embora seja comercial, né, traz em si uma vibração de relacionamento, de amor, de parceria, de tudo isso, né? Até porque o que a gente mais vê e ouve falar nessa época do ano, nessa proximidade com o Dia dos Namorados, é exatamente sobre isso, né? Então eu trouxe aqui duas cartinhas para vocês. Intuitivamente eu senti de separar, né, as cartas, o coração para quem está solteiro e a aliança para quem está em um relacionamento, né? Ou para quem está já conhecendo alguém, alguma coisa assim. Mas vocês podem sentir no coração qual é a melhor carta para vocês, né? Aquela que conversa mais com a sua intuição e receber as mensagens que o universo tem para trazer para vocês aqui agora. Lembrando que tiragens coletivas nem sempre vai bater 100%, né, para todo mundo, então você precisa saber filtrar, né, cada mensagem que for dita aqui, ao seu contexto, à sua realidade, mas especialmente não tente se encaixar em nenhuma leitura, né, não tente se encaixar em nenhuma, nem comigo, nem com nenhuma outra tiragem de tarô que você encontre pelo YouTube. Você pode se conectar e extrair dessas leituras, né, as informações que você precisa, aquelas mensagens que o universo está trazendo para você. Intuitivamente você vai sentir que é para você, tá? E se você quiser uma leitura na sua energia, que é o mais apropriado, né, o link tá aqui na descrição do vídeo, você só precisa me mandar uma mensagem, tá? Então vamos lá. Quem já conseguiu escolher aí, eu vou fazer primeira do coração, tá? E depois eu vou fazer a da aliança, que tecnicamente é para quem já tem um relacionamento. Então vamos deixar aqui do ladinho a cartinha da aliança e vamos começar com a cartinha do coração. Então eu vou começar, para quem escolheu aí a cartinha de número 1, né, que é a cartinha do coração, vou começar tirando a sua energia, tá? Vamos ver qual que é a sua energia nesse momento, o que você está vibrando nesse dia, para que a gente possa avançar. Vou usar o tarô Yin Yang, depois o oráculo, perdão, e também o oráculo Romance e Amor, tá? Vamos ver qual que é a sua energia. Aqui a gente deixa esse. E a gente tem, uau! Você tá vibrando apenas, né, na energia do 2 de copas, que é uma energia de amor, que é uma energia de parceria, né, de atração, é uma energia de conexão, né, que traz isso, né, essa proposta, essa intenção de se conectar. Então, assim, no meu sentir, né, isso me vem muito como como um desejo realmente de se conectar, né, com alguém de uma maneira profunda, né, de uma maneira que faça você sentir que vale a pena estar numa relação, né, e talvez você já esteja até buscando por isso aí já há algum tempo, né, mas é muito interessante que tenha surgido exatamente isso. Vou colocar mais 3 cartinhas desse oráculo pra gente sentir o que tem aqui, né, nessa energia geral. Vou colocar aqui Romance e Amor, pra gente ver o que tem aqui. Vamos ver aqui. Tá de cabeça pra baixo, não tá. Ventana, se acerca una nueva aventura en el amor. Prepárate. Ai, adorei, gente. Quer dizer, janela. Se aproxima, né, uma nova aventura no amor, né? Prepara-te para viver isso. Isso tem tudo a ver com essa carta de 2 de copas que saiu aqui para vocês agora, né? Confia, guarda no seu coração. Não é todo mundo que merece a sua confiança. Então é uma carta de cuidado também, né? Guarda do coração. Não é
no todo o mundo merece a tua confiança, ou seja, guarda seu coração, cuida de si mesma, né? Cuida das suas emoções, porque não é todo mundo que merece, né, a sua confiança, que merece o seu amor, que merece o seu tempo, a sua energia. Ou seja, sim, se aproxima, né, algo para que você possa viver aí nesse novo momento, né, uma nova parceria, algo assim. E o 2 de Copas, ele fala muito de parcerias que são empáticas, que são verdadeiras, que são fortes, né? Fala de ligações de alma, muitas vezes. É uma carta que traz referência a ligações de alma mesmo, de vidas passadas, talvez até de chamas ou almas gêmeas. Não vou entrar no mérito agora, porque a gente está tratando de uma leitura para saber qual é o seu momento atual. Então, assim, você vibrar numa energia, né, de atração dessa parceria, desse amor, que é um amor de completude, né, que é um 2 de Copas, que é simplesmente incrível. E aqui, a última carta do oráculo, né, Romance e Amor, que vem é vestir-se, uma oportunidade para disfarçar-se e divertir-se, que é como uma oportunidade para você se fantasiar e se divertir. Me vem muito a intuição, né, que é uma energia que pede para você realmente sair, se divertir, colocar a cara no mundo, né, para que você possa de fato encontrar esse 2 de Copas. E quando eu digo sair, né, colocar a cara no mundo, eu não estou dizendo para você que você tem que ir para balada, que você tem que fazer coisas que você não quer, que você tem que estar envolvida em movimentos sociais, né, para que você consiga encontrar uma pessoa, né, ou encontrar esse 2 de Copas, mas para se mover mesmo, sair do casulo e sair inclusive mentalmente do casulo, sair intencionalmente. Se o que você quer é viver essa parceria, viver esse 2 de Copas, você precisa se colocar aberta, né, para desfrutar isso e se mover, porque às vezes, né, você vai encontrar uma pessoa na fila do supermercado. Agora, essa pessoa vai surgir se você estiver fechada, né, emocionalmente. Ela vai surgir se você estiver fechada em casa. Muito improvável. Então, fica aí o conselho dos oráculos para você, né, para você sair, se divertir, se você gostar disso, sair, digo, à noite, né, ou encontrar outras maneiras de se divertir, fazer coisas com pessoas, né, que podem trazer para você, com grupos que podem trazer para você e oportunidades de conhecer novas pessoas. Gostei bastante, hein, gente, da maneira como a gente já começou aqui essa leitura para quem tá solteiro, né, para quem tá buscando um novo amor. Essa é a sua energia mesmo. O universo é incrível, né? Porque eu realmente senti na intuição de separar essa carta, né, do coração para quem tá solteiro. Então vamos lá. Vamos ver o que mais que o universo tem aqui pra gente, tá? Trazendo para você aqui como energia, né, desse momento especial. Vou colocar aqui, minha mesa é pequena, gente, mas eu vou tentando fazer o melhor aqui para que vocês consigam ver também. Acho que o mais importante do que eu aparecer é aparecer as cartas, vocês não acham, não? E eu não sei se vocês viram que na leitura dessa semana, gente, né, de previsão da semana, eu trouxe aqui para vocês uma mensagem para a gente ancorar a energia da Imperatriz, né, que ancorar a energia de poder pessoal, que vem muito a calhar para quem está nesse momento aqui de busca, né, de encontrar um novo amor, de encontrar uma nova parceria, né. Então, tá aqui minha Imperatriz ancorando a energia feminina, né, ancorando aí esse poder pessoal. Vamos ver o que a gente tem aqui. 6 de ouros, 10 de ouros e o julgamento. Olha que coisa interessante isso aqui, gente. Isso aqui me sugere, né, que de alguma maneira você esteve vivendo um momento, ou viveu uma relação onde não teve uma reciprocidade, né? Não teve aí uma entrega equilibrada. Então, ou talvez você tenha se entregado demais, né, e não tenha recebido na mesma moeda, né, não tenha tido essa reciprocidade, ou
Você foi quem não se entregou de fato para essa relação, você foi quem não viveu essa relação com a cumplicidade e com a energia, né, que se pede para que a gente possa de fato fazer com que uma relação cresça, né? O 10 de ouros, por outro lado, ele fala que existia sim em você, né, o desejo de viver essa relação, o sucesso dessa relação, né, uma relação madura, uma relação com frutos realizados, né, uma relação onde de fato você pudesse se sentir amparada, estável, segura, talvez até com uma construção de família. E quando a gente vem com o julgamento, eu tô falando de um desejo, né? Pode até ser um desejo de reviver uma relação com alguém que já esteve no seu caminho, né, em algum momento, como pode ser também um momento seu de análise, de reflexão, de ponderação de tudo isso que aconteceu ao longo de todo esse relacionamento anterior, né, de tudo aquilo que você viveu antes e que de fato não te conduziram para viver o 2 de copas que você quer viver hoje, que provavelmente já quis viver antes também, né? Então é algo que vem trazendo pra gente como que eu trago isso para vocês? É quase que um conselho também do tarô, né? No sentido de, olha, a gente precisa aprender com as relações que a gente viveu. A gente tem que se colocar na posição de olhar para aquilo que a gente viveu na vida e não olhar para isso sob o ponto de vista, né, ou desde uma posição de vítima da situação, mas sim de pessoas conscientes, né, de pessoas que estavam ali vivendo, entregando ou não o seu melhor, mas que tiveram os resultados, colheram os resultados das escolhas que fizeram, né, tiveram as consequências das escolhas que fizeram. E isso é algo que vem muito presente na carta do julgamento, que é tipo, olha, avalie tudo que você viveu. E dentro dessa avaliação, né, identifique o que é que você precisa fazer diferente, porque esse 10 de ouros, ele provavelmente não aconteceu da maneira, não aconteceu, né, porque se você tá aqui na carta dos solteiros buscando um novo amor, porque esse 10 de ouros não aconteceu, ou ele aconteceu e acabou, né? Se ele não aconteceu, ou aconteceu e acabou, teve algo de responsabilidade sua e não culpa, tá? Porque culpa não é quem se culpa, né? Quem tá travestido de culpa não tem poder para poder agir e transformar a situação. Aqui a ideia é, deixa eu olhar o que foi que aconteceu aqui, onde é que eu posso melhorar, quais são as coisas que eu posso fazer por mim mesma, que eu posso fazer pelo outro nessa relação, para que eu possa de fato concretizar esse 10 de ouros, sempre pensando na ideia do equilíbrio, da reciprocidade, porque nenhuma relação se sustenta se não houver o equilíbrio, né? E aí a gente tem o 4 de paus, a gente tem a força e a gente tem o carro. Que interessante essa tríade aqui, né? Ou seja, nesse momento da sua vida, o que você está buscando é de fato uma relação estável, né? Uma relação onde você se sinta em casa, né? Um momento da sua vida em que você se sente já, talvez até por ter vivido tudo isso que você já viveu, né? Preparada para viver essa relação estável, preparada para viver essa relação de cumplicidade, né? De troca, de parceria, que inclusive traz muito bem, né? Na energia do 2 de copas, né? Agora, o que é que está acontecendo aqui, além desse desejo de querer viver isso? Talvez, por situações que você já tenha vivenciado antes, a gente tem aqui uma negação, né, implícita, é assim que eu tô sentindo, né, a energia da força, né, uma negação desse desejo. E a negação desse desejo de viver isso, ainda que esteja acontecendo de maneira inconsciente, né, faz com que você não tenha o direcionamento adequado para poder conduzir o carro da sua vida, né? Ou seja, pode ter um desejo muito grande de viver esse 4 de copas aqui,
né, que a gente, perdão, 4 de paus, que é a estabilidade, né, que é uma parceria, de fato, uma conexão verdadeira, pode existir muito desejo, né, para realizar isso aqui, mas eu tenho uma força aqui no meio que está meio que tentando controlar os meus ímpetos, tentando controlar a minha vontade, tentando controlar, né, as minhas emoções e talvez até os meus sentimentos. Se a gente estiver falando aqui de uma parceria que está tentando ressurgir, né, que você considera que é seu 2 de copas, que você gostaria que ressurgisse na sua vida, a força vem muito no controle das emoções, né? Ela vem muito no sentido de controlar essas emoções, de não se submeter a situações que não te favoreçam, né? A situações que não sejam equilibradas, e isso é muito poderoso. Agora vamos lá. Isso pensando nas pessoas que querem reatar uma relação, né? Nas pessoas que têm alguém já que tem seu 2 de copas aí, que considera que tem seu 2 de copas, né? Então, assim, para você que está buscando, né, essa reconciliação, a força ela vem no sentido de, olha, cuide do seu emocional, não se entregue de qualquer maneira, saiba aquilo que você quer para sua vida, né, que é esse 4 de paus, e saiba que nenhuma relação sobrevive sem reciprocidade, né? Nenhuma relação sobrevive de maneira saudável se a gente não fizer uma autoavaliação sobre as coisas que a gente precisa transformar na nossa vida, sobre as coisas que a gente precisa de fato criar de maneira diferente para conseguir sustentar o desafio que é se relacionar, porque não é fácil, né? Ninguém falou que é fácil, a gente quer, mas não é fácil. Agora, se esse não é o seu caso é, não, Kelly, eu tô buscando esse 2 de copas, eu não tenho ainda essa pessoa, ok, tá certo aqui, que foi como eu comecei falando para vocês, a gente tem 4 de paus, mas eu tenho aqui uma força, talvez, me segurando no sentido de não me permitir viver as coisas que eu preciso viver para talvez permitir ao universo que coloque essa pessoa no meu caminho, né? Então, assim, você se segura não só no campo emocional, né, cuidando, segurando mesmo as suas emoções, tipo, eu quero viver isso, mas eu tenho medo de me machucar novamente, eu tenho medo de me conectar com as minhas emoções. Então você se segura, e quando você se segura, você não conduz, né, esse carro aqui que tem força, que tem desejo, que tem vontade de realizar, né? Você não conduz ele na direção de encontrar essa parceria. O que você acaba fazendo é dar informações equivocadas, né? A sua mente faz com que você dê informações equivocadas para si mesma. E aí você, mesmo querendo uma relação, deixa de estar aberta, deixa de sair, deixa de conversar com as pessoas, deixa de socializar, enfim, deixa de conectar, ou quando conhece alguém sabota, sabe, essa coisa, porque não fica com receio, né, de se machucar. Ou seja, são cartas muito positivas, mas depende muito de como você está usando isso aqui, né? Então, essa parte aqui é uma parte que eu tô sentindo muito que vem como um conselho também, né? Tá falando da sua situação atual, mas também vem trazendo muito uma ideia de conselho, ou seja, depende de como você vai conduzir o carro da sua vida para que você possa viver aquilo ali, né? Viver o seu 2 de copas. Eita, olha só, que coisa linda! Eita, eita, eita. A gente tem o mundo, a gente tem o 9 de copas e a gente tem o 8 de copas, tá? O que eu tenho aqui, gente? Eu tenho aqui o mundo como uma energia de que você já completou um ciclo, né? Não, talvez não, vários ciclos na sua vida onde você adquiriu sabedoria, experiência, conhecimento suficiente para conduzir o carro da sua vida, né? Para conduzir a sua vida na direção do objetivo, na direção do sonho realizado, que é esse 2 de copas aqui, né? O mundo, ele vem trazendo a ideia de que você, assim como na carta do mago, né, de que você tem todos os elementos que você precisa para poder dar margem à realização disso aqui. Agora, como que isso vai acontecer? Com o 9 de copas, né? O 9 de copas, ele vem trazendo o quê? O seu próprio empoderamento,
É uma carta de completude emocional e que te diz que sim, é possível alcançar a realização desse 2 de copas, sim, mas a partir do momento em que você cuida de si mesma, né, e que você se valoriza, se coloca como a parte mais importante da sua vida, para que a outra pessoa te veja da mesma maneira e possa te oferecer isso, né? Se você não fizer isso acontecer, né, não usar toda a sua sabedoria, não se empoderar, né, não se investir do seu poder pessoal, né, da sua autoestima, do que você tem de melhor, de todo o seu conhecimento, de toda a sua sabedoria, a gente pode ter aqui um desfecho que não é um desfecho dos mais positivos, porque o 8 de copas é uma carta que fala de afastamento ainda com sentimento, né? Então, qual que é a ideia aqui? É que você cuide de tudo isso que a gente está colocando aqui, para que você não venha vivenciar um 8 de copas, né? Que é exatamente essa ideia de eu me afasto mesmo com sentimentos, deixando essas cartas todas para trás, porque eu estou vivendo uma situação que já não me satisfaz emocionalmente, não gerou para mim o resultado que eu estava buscando. Vou até pedir para poder complementar esse 8 de copas aqui. Tá? Aclara para mim, tarô, por favor. Pra gente ter um pouco mais de clareza, mas é um desfecho que pode acontecer mesmo que você tenha se conectado com seu 2 de copas, se você não cuidar de tudo isso aqui, né? É isso mesmo, né? Eu tenho aqui agora um cavaleiro de copas, né? Que é o cavaleiro mensageiro do amor, né? Quer dizer, pela primeira vez aqui em todas essas cartas eu tô vendo uma pessoa aparecendo. Uma pessoa que pode ser mais nova que você, ou pode ser mais imatura que você, às vezes não é nem questão de idade, né, e tal, mas que surge com a taça na mão, né, que surge com sentimento, que surge com vontade de fazer isso acontecer de maneira carinhosa, né, de maneira romântica, talvez um pouco tímida, né, porque é um cavaleiro, perdão, é um cavaleiro de copas, ele vem no ímpeto, né, da paixão, né, não tanto como o cavaleiro de paus, mas ele vem com a ideia de oferecer amor, de oferecer paixão, né, de oferecer romantismo, né. Então, assim, existe a chance de isso acontecer? Existe. Gente, se eu falei página de copas, eu falei errado, tá? Eu fiz a tradução da carta, né, de acordo com o cavaleiro de copas, mas pode ser que eu tenha falado página de copas. Existe a chance disso aqui tudo acontecer? Existe. Mas olha só tudo que você tem que fazer para que você possa viver, né, esse 2 de copas, né, e evitar que aconteça esse 8 de copas aqui. Então, isso tudo é o que tem para você que tá solteira ou solteiro, né, que tá esperando aí uma oportunidade de se conectar com seu 2 de copas, né. Deixa eu ver se aqui tá virado. A carta do coração, ela fala de amor, ela fala de relacionamentos, né? Ela fala de coração mesmo, né? De conexões verdadeiras também. É muito interessante quando a gente pensa no coração, que é a carta do Lenormand, né? Que é linda, inclusive. E toda a leitura veio nessa linha, né? De você, para você viver realmente esse 2 de copas, que é essa conexão real, verdadeira, amorosa e tudo, você precisa passar por uma trajetória aqui de reavaliação daquilo tudo que você já viveu na sua vida, do que você tem de conhecimento e sabedoria, o que eu quero numa nova relação, né? Ou até mesmo reconstruir uma relação antiga. A gente não pode esquecer que tem um julgamento aqui, então existe uma possibilidade sim, né, de ter alguém aqui voltando para o seu caminho, mas olhando para isso tudo, né, fazendo essa reavaliação, identificando o que você precisa melhorar em si mesma, né, o que você precisa mudar na sua maneira de se relacionar com as pessoas, de atuar e tudo, para que você possa, de fato, concretizar esse 2 de copas, né. É muito interessante essa leitura. Opa, já virou uma aqui. E eu vou aceitar. Reflexão. Deep introspection, quer dizer, são reflexões profundas. Ai, meu Deus, adoro. Energia da eremita. Deep introspection, evaluation, hermit energy. Ou seja, essa carta que caiu aqui e eu senti de aceitar, ela vem falando exatamente isso tudo que eu tô trazendo para vocês agora, né?
tem uma expectativa aqui de um 2 de copas chegando para você ou retornando para sua vida, sim. Mas vai depender desse trabalho interno aqui, tá? Dessa conexão e interiorização, né? De buscar dentro de si mesmo as respostas e o caminho. Vamos ver aqui, o que mais que a gente tem aqui? Ai, perdão, gente, eu começo a falar, a garganta começa a secar. Vamos ver o que mais que a gente tem aqui. Gente, eu adoro esse oráculo Yin Yang, ele é tão poderoso. Vamos ver o que a gente tem. Eu tenho Try to figure out you out watching. E tem família, fundação. Ai, gente, amei isso aqui, tá? É você olhando para sua própria vida, você tentando se encontrar nesse processo aqui, né? Que sai dessa reflexão, né? Dessa auto-reflexão, dessa introspecção profunda para encontrar as respostas que você já tem, porque afinal de contas você trilhou um caminho longo, né? Para que você possa de fato realizar o 10 de ouros. Olha como que tá incrível, né, gente? Para que você possa realizar esse 10 de ouros aqui, né? Que a gente aqui no Yang vem a carta da família, da fundação, comprometimento, casamento, celebração. Ou seja, né? Para que isso aconteça, você precisa realmente passar por essa trajetória toda aqui de se reconhecer dentro desses processos, com tudo que você aprendeu, viveu, com tudo que você tem que deixar para trás, né? Descrevendo, sabendo descrever para si mesmo o que é que você busca numa relação, no seu parceiro, e o que é que você tem para entregar para essa pessoa também, porque isso é muito importante. Às vezes a gente só quer receber, não parou para pensar ainda no que é que você tem para entregar para essa pessoa, né? E ai, que coisa linda! Structure Foundation. O que eu tenho aqui? Eu tenho querer construir uma fundação equilibrada, né? É isso mesmo. Wants to build a foundation balance. Ou seja, quando eu venho falando aqui de querer construir uma estrutura, né, uma fundação, algo que seja estável, como a gente mencionou aqui no 4 de paus, né? Gente, como o universo é incrível, né? São oráculos completamente diferentes. Um tá em espanhol, um em português, o outro em inglês. E eles estão conversando entre si, falando exatamente isso que a gente está conversando aqui agora. Quer dizer, para eu construir isso aqui, eu tenho que passar por essa estrutura. Eu tenho que gerar o equilíbrio, né? Que o 6 de ouro já estava trazendo aqui também, né? Então fica aí a mensagem desse Dia dos Namorados para você. Tem caminho aberto para um 2 de copas, para uma relação estável, para uma parceria real, né? Uma conexão poderosa? Sim, tem caminho para isso. Mas você tem um caminho para trilhar também para fazer isso acontecer, tá? Espero que vocês tenham gostado. Vou organizar aqui a mesa pra gente ir para a leitura 2, que é a leitura de quem já tem alguém. Vejo vocês já já. Se você gostou, deixe seu comentário, deixe seu joinha, né? E compartilhe esse vídeo com outras pessoas que você sabe que vão curtir também. Beijinhos! Oi, meus amores. Vamos aqui para a nossa leitura de número 2. Para quem está no relacionamento, escolheu, ou quem escolheu a cartinha da aliança, né? A leitura 1 tá incrível, né? Se você assistiu, deixa aqui um comentário para mim. Se não, gente, e você estiver precisando ouvir algo sobre autoestima, aprendizado, tudo isso, vai lá olhar, tá? Agora a gente vai começar aqui para quem já tá no relacionamento, né? Ou para quem tem alguém aí já no seu espaço, né? No seu campo, vivendo uma relação já fixa, estável ou não, tá? Eu vou começar aqui tirando a sua energia. Nesse momento, pera. Eu vou tirar a sua energia. Eu vou tirar a energia da pessoa. E eu vou tirar a energia dessa relação, tá bom? Vamos ver aqui o que o universo tem pra vocês nesse momento. Vou colocar aqui. A sua energia
Eita Maria, vixe Maria, você tá com a energia do imperador, ou seja, uma energia de autocontrole, né? Uma energia de centramento também, talvez um pouco de teimosia, né? Tipo assim, as coisas têm que ser a sua maneira, né? Do jeito que você quer. Ou seja, você quem domina o campo, né? Você está posicionada como alguém que sabe o que quer da vida, não quer abrir mão daquilo que você acredita, né? E quer de fato concretizar essa estabilidade, quer concretizar essa estrutura, né? Esse respeito. Isso é muito interessante. Vamos ver aqui o que a gente tem como energia para ele. Ele está na energia da força, né? Que é uma energia, ele ou ela, tá, gente? Eu falo ele porque eu sei que a maioria das pessoas que assistem aqui são mulheres. Então, assim, ele tá na energia da força, né? Que fala de muita paixão, obviamente, né? Mas também fala de coragem, né? Também fala de foco, de compaixão, de alguém que de alguma maneira, se vocês não estão numa relação estável também, alguém que se segura, né, para não ceder tanto, né, às emoções, não ceder tanto aos seus instintos, o que não é muito factível, né, porque a gente tem um ser humano tentando segurar um leão, né. E qual que é a energia da relação? A gente tem a justiça. A justiça traz uma energia de equilíbrio, né? Ela traz uma energia de clareza, né, de balanço, como eu já coloquei para vocês, traz uma energia de causa e efeito. Então eu não sinto aqui, pelo menos não a princípio, né, que é uma relação desequilibrada no sentido de relações tóxicas, mas sim, pode ser uma relação que não vive o seu melhor momento, né, pensando em equilíbrio, porque a gente tem aqui o imperador e a força, ou seja, a partir do momento que você está vibrando na carta do imperador, na energia do imperador, há uma pouca disponibilidade em ceder, né? Há uma pouca disponibilidade em fazer acordos, né? Uma pouca disponibilidade de se colocar no lugar do outro. E quando isso acontece, as relações não se tornam equilibradas. E a outra pessoa, por outro lado, tá na energia da força, ou seja, tem sentimento sim, né? Tem emoção sim, tem tudo isso, mas se segura ali, talvez para não se machucar, né? Talvez para não se entregar muito aos sentimentos e acabar ficando numa posição de inferioridade. Em especial se você é essa pessoa aqui que tem essa posição muito forte, né, esse posicionamento muito forte. Então assim, essa energia, né, me sugere assim uma energia que tem muita coisa de aprendizado, em especial se vocês trazem traumas relacionados a questões vividas com o pai, né? Que a gente tem aqui a carta do imperador, e muitas vezes a gente projeta nos nossos relacionamentos, né, as dores, as insatisfações, as feridas, né, que a gente tem em relação aos nossos pais. E aqui me vem muito forte, né, como intuição de que sim, pode existir aqui algo que faz com que você assuma essa postura de imperador e busque, né, levar isso para essa sua relação a partir das dores que você vivenciou com a figura paterna ou com a ausência da figura paterna, né? E isso de fato vai gerar sim uma relação que pode ser uma relação desequilibrada, tá? Vamos ver aqui o que a gente tem no oráculo romance e amor. O que a gente tem aqui? Muito interessante isso aqui. Vamos lá. Agora, o imperador, ele não abre mão daquilo que ele conquista, né? Ele tende a manter, né, as relações, ainda que não seja a melhor da situação, tá? Agora, se você, tendo conhecimento disso, pode fazer algo para transformar isso, por que não fazer, né?
Ui, a gente pode estar falando aqui de pessoas que estão vivendo distanciamentos a longa distância, né? El amor no conoce distancias, transciende el tiempo y el espacio. Então a gente está falando de relações que podem estar vivendo assim, que são relações que se sustentam, né? Não é afastamento, gente, me fugiu a palavra em português, perdão. Larga distância, me ajudem aí nos comentários. Pessoa que vive longe, né, que vive fora, vive em outro país, vive em outra cidade. Gente, às vezes me faltam as palavras. Eu tenho aqui atração. Está atraindo a sua vida a pessoa adequada no momento adequado. Que interessante isso, né? E aí eu tenho chispa, que é mantenham acesas as chispas, as faíscas, né? Se surpreenda mutuamente com gestos de amor. Olha só que coisa interessante, né? E tal. Aqui me parece que sim, pode ter pessoas que estão vivendo uma relação com distância geográfica, mas também pode ser, né? Pessoas que estão vivendo relações e que nesse momento podem estar vivendo algum tipo de distanciamento emocional, né? Porque o amor, ele desconhece distância, né? Ele desconhece tempo, espaço, todas essas coisas. Então, por mais que nesse momento talvez a relação esteja um pouco fria, né? Porque a carta da justiça traz isso, né? Traz a racionalidade, traz um pouco de frieza, assim, traz tudo isso, né? O que a gente sente aqui de verdade, existe amor nessa relação, e você está, de alguma maneira, se conectando com a pessoa que é adequada para esse seu momento de vida, né? Você atraiu a pessoa adequada para o momento adequado. Eu não sei se é uma pessoa que vai ficar com você para sempre, né? A gente nunca pode falar sobre isso, para sempre enquanto ele dura, né? Mas é interessante que a carta que vem, uma das cartas que vem no oráculo é exatamente essa: mantenham as chispas, as faíscas, né, acesas, surpreendam-se mutuamente com gestos de amor. Ou seja, para eu de fato manter essa relação no nível de construção, de edificação, de sentir que vale a pena, né? Para sair desse lugar aqui da frieza e tudo, eu preciso abrir mão do controle, né? É você abrir mão do controle, e essa pessoa também, porque a carta da força também fala de alguém que se controla emocionalmente, né? Que não se permite viver as emoções, e tanto pode ser por medo do que essas emoções trazem para essa pessoa, quanto pode ser por medo de se colocar numa posição de inferioridade em relação a esse imperador, né? Lembrando que imperador aqui não é uma figura masculina, é uma energia, né, que traz uma energia masculina muito forte e que acaba gerando essa frieza, né, que acaba gerando essa racionalidade dentro dessa relação. Então, assim, você tá com a pessoa adequada no momento adequado. Agora, como que você vai vivenciar isso? Se cada um tá aqui no seu polo, né, de força, de racionalidade. Quer dizer, eu tenho que entender que o amor ultrapassa essas barreiras, mas eu também tenho que fazer a minha parte, né? Manter as chispas aí, a faísca, né, acesa, se surpreender o outro, se permitir surpreender para que você possa de fato viver isso aqui, né? Para viver essa aliança, porque quem escolheu a aliança ou já está vivendo ou quer muito viver essa aliança, né? Então vamos ver aqui o que o tarô tem pra gente agora. Gente, tive que tomar uma aguinha aqui, porque a pessoa fala muito, fica com a garganta seca. Então vamos ver o que o tarô tem para trazer para vocês aqui, né? Que me tá me parecendo muito significativa essa leitura, né? Quando a gente parte do princípio de que as pessoas envolvidas aqui nessa leitura estão energias de autocontrole muito grande, né? De se segurar muito, de não permitir o amor fluir, né? Como, meu Deus, que uma relação se sustenta se as pessoas estão segurando, né? Como que uma relação se sustenta quando as pessoas não se permitem viver aquilo que tem que viver? Então eu vou tirar aqui para vocês agora, né? Pera lá. Vamos
Vou tirar aqui agora o tarô e ver o que mais que o universo tem para trazer para você aqui, tá? Como que você desenrolou isso? Tarô. O que está acontecendo agora nesse exato momento, né, com essas pessoas? O que a gente pode esperar dessa relação? Tudo isso a gente vai analisar aqui, né? Vai analisar? Não, a gente vai sentir, porque o tarô não é análise pura e simples, né? A gente não está analisando números matemáticos, embora a gente fale de simbologia. Tem intuição aqui também, né, gente? Tem intuição, tem espiritualidade falando. Então vamos ver lá o que a gente tem. Eu tenho um cavaleiro de copas, eu tenho 8 de espadas, eu tenho 2 de paus. Eita. O cavaleiro de copas fala que essa relação provavelmente se iniciou de maneira leve, né? O cavaleiro de copas, ele traz a leveza, ele traz o romantismo, né? Ele traz essa alegria, né? Singela, só pelo fato de estar com a pessoa, né? Que a gente quer estar. Mas muito provavelmente o desenrolar dessa relação acabou desenvolvendo para vocês esse 8 de copas, que é a carta da autossabotagem, né? É a copa onde a gente pensa tanto que a gente deixa de fazer, deixa de entregar, deixa de viver, porque a gente tem medo, né? Uma carta que está muito relacionada também às dores vivenciadas em relações anteriores, que a gente pode estar falando de relações anteriores agora, ou relações de vidas passadas, mas até mesmo de dores vivenciadas nessa relação atual, né? Então, assim, a partir das dores que você vivencia, que você não foi capaz de curar, de sanar, de compreender, né? Aí a gente acaba entrando num espaço de tormento mental, né, de autossabotagem, né, de pensamentos repetitivos, né. Imagino que você já tenha vivido isso, né, em relação a esse relacionamento. E claro, né, vai gerar dúvidas, né. 2 de paus é a dúvida, né, de saber que caminho trilhar, né, para onde se eu vou, se eu fico, né, se eu me caso realmente, se eu compro uma bicicleta. Então é muito interessante, porque o 8 de espadas aqui vem exatamente a parte da energia da relação, né? O que eu tenho aqui, então? Eu tenho alguém nessa relação que me vem muita intuição, que é você, né? Vivendo esse 8 de espadas, né? Viveu esse 8 de espadas, pode já ter vivido esse 8 de espadas, né? Que é esse tormento realmente em relação ao seguir adiante, não seguir adiante. Aí eu tenho, nossa senhora, 7 de espadas, rei de espadas e 9 de paus. Aí eu tenho 7 de espadas, como eu falei, rei de espadas e o 9 de paus. Então, o que eu desenvolvi com isso aqui, né? Eu acabei tomando o caminho, né, de viver esse relacionamento, né, ou de levar adiante esse relacionamento, ou a possibilidade desse relacionamento, mas de uma maneira, esse 7 de espadas aqui, ele vem para mim de duas maneiras. Ele vem como aquela pessoa que buscou desenvolver isso, trabalhando de maneira estratégica nessa relação, né, assim como faria um imperador, né, trabalhando de maneira estratégica para poder manter essa relação, o que não é de todo ruim, mas também vem com uma ideia de pessoas que esconderam de fato aquilo que estão sentindo, né? Não digo mentira, mas é omissão mesmo, é não se permitir falar claramente daquilo que se sente. A gente tem aqui nessa linha nenhuma carta de copas, né? Eu tenho 7 de espadas, eu tenho rei de espadas, eu tenho 9 de paus. Então eu tenho aqui o rei de espadas, que é aquele rei do naipe da mente, né? Do naipe de espadas, que fala da mente, que busca trabalhar de maneira... Trabalhar em qualquer área da vida, tá, gente? Não tô falando só de trabalho não. Aqui a gente tá falando... a gente tá numa leitura de relacionamento, né? Que busca racionalizar sentimento, né, que busca olhar para as relações, né, e
tirar delas, né, o que é sentimento e tomar decisões e traçar estratégias ou para se sustentar nessa relação ou para sustentar a relação, né, em si, né, ou até mesmo para se manter diante da outra pessoa, como sendo, com seu poder pessoal, sabe, assim, sem ser atingido, né, pelos desafios que a relação traz. Então, assim, é um rei que pode trazer uma energia de, muitas vezes, até de manipulação. E isso acompanhada essa carta acompanhada da carta do 7 de espadas também me sugere isso, né? Que em algum momento uma dessas pessoas envolvidas nessa relação pode ter trazido, sim, uma manipulação para dentro dessa relação. Não só no sentido de conquistar e manter aquilo que conquistou, né? Como também de esconder os seus sentimentos, né, como também de omitir aquilo que pensa efetivamente em relação a isso, né, e para isso sendo extremamente resistente. E aí não é só resistente no sentido de resiliência, não, sabe? Porque aqui tem muita resiliência, né, para poder manter essa situação, levar a situação como ela está, mas no sentido também de resistir. E é muito interessante que essa carta vem embaixo da carta da força, né? Então essa pessoa muito provavelmente esteve e continua resistindo ainda, né, a essa entrega dos sentimentos, e talvez por não sentir a confiança suficiente de que pode se entregar e viver essa relação e falar dos seus sentimentos sem se machucar. Então me chama muita atenção essa quantidade de carta aqui de espadas, né, nessa leitura, de dúvidas e tudo, porque me traz a intuição de que existe um caminho aqui para que vocês possam viver essa relação que começou com muita leveza, né, que começou com amor, que começou com romantismo, mas talvez pelos medos, pelos traumas, né, pelos desencontros que vocês viveram, vocês mesmos viveram dentro dessa relação, acabou gerando o que vocês estão vivendo atualmente, que é uma relação de, talvez, de frieza, ou pelo menos num grau muito diferente, né, daquilo que começou com romantismo, com leveza, com amor e tudo, né, estão vivendo uma relação de frieza, de muita racionalidade, desculpa, gente, onde essas pessoas que acabam se posicionando aqui muito mais a partir da mente, né, do que do próprio coração, mas não usando a mente como a gente poderia usar de maneira sábia, né, sim, como estratégias de autoproteção, né, como estratégias para não se deixar ver, como estratégias para manter o seu poder pessoal ou o seu poder sobre a outra pessoa. Então essa leitura, ela está me trazendo aqui uma energia que não é uma energia muito, não é uma energia, não é ruim, mas sabe que é uma energia que é pesada, sabe, assim, no sentido de, olha, eu prefiro muito mais manter o meu poder pessoal e me posicionar em relação a outra pessoa a partir desse lugar de poder, onde a outra pessoa sequer pode identificar quem eu sou de verdade ou aquilo que eu sinto de verdade, né, do que de verdade me colocar de igual para igual, como pede a justiça, né, e a gente poder trabalhar nessa relação juntos. Então me parece que tá faltando um pouco disso aqui. Tem espaço para isso? Tem, né, inclusive o 9 de paus fala disso, de resiliência, né, mas precisa de os dois, né, reacenderem a chispa, né, a faísca, né, dessa atração, dessa relação, reacenderem a atração para poder viver, né, esse amor que supera o tempo e as distâncias, né, supera o tempo, a distância, né, supera esse afastamento emocional, tá? Deixa eu beber água, gente, peraí. E o que me vem muita intuição aqui é que essa relação, nesse exato momento, tá sendo uma relação morna, sabe? Tem tudo para acontecer de maneira diferente, mas tá faltando a chispa, sabe? Tá faltando a faísca, né? Chispa em espanhol. Tá faltando a faísca para que essa relação volte a brilhar, a ter esse fogo, a ter esse ímpeto, né? A ter tudo isso. E é claro, né? Não tem como essa chispa, né? Essa faísca se sustentar se tá todo mundo na sua posição de autodefesa. Faz sentido para vocês isso?
Mas olha só isso, gente, que coisa linda. A gente tem o As de Espadas, a gente tem a Força novamente e a gente tem o 10 de Copas. Adorei. O desfecho foi mais interessante do que eu estava imaginando. Ou seja, tem um grande potencial para essa situação que vocês estão vivendo agora, nesse momento, ser transformada. A partir do quê? Da clareza. O As de Espadas, ele fala de começos e recomeços, né? Ele fala de ímpetos, de novas situações, né? A partir da verdade, né? A partir da clareza, já que o naipe de espadas é o naipe da mente, né? Então, como a gente está falando de relações que já existem ou estão caminhando, né, para existir, isso vai se sustentar a partir de clareza e verdade. Quer dizer, quando você se despe, né, das suas couraças para poder se mostrar por inteiro para outra pessoa e a outra pessoa faz o mesmo. Mas alguém precisa tomar essa dianteira aí, né? Porque senão a coisa não acontece. E claro, né? A retomada do desejo, né? Eu sinto essa carta aqui muito como uma retomada do desejo, da paixão, sabe? Da emoção, do aspecto emocional, né? Domínio aqui sobre os seus instintos. E quando eu falo instintos aqui, eu não tô falando instintos no sentido sexual, não. Eu tô falando instintos no sentido de se proteger, né? Porque a gente instintivamente quer se proteger. E a gente precisa sim se proteger. Mas a gente precisa avaliar até quanto eu preciso me proteger dentro de uma relação. Porque se eu tô tentando me proteger o tempo inteiro e eu preciso me proteger o tempo inteiro, então eu não tenho por que estar nessa relação, né? Então, assim, quando eu inicio essa linha aqui com As de Copas e venho logo em seguida com a Força, a minha intuição me fala de se permitir ser vulnerável, sabe? Vulnerabilidade é essencial para qualquer tipo de relacionamento, mas relacionamentos afetivos só vão funcionar e serem de fato completos, né, e trazerem a satisfação emocional que a gente busca com o 10 de Copas, se houver vulnerabilidade. Se não existir vulnerabilidade, se você não puder ser quem você é com o outro, se você não puder falar do que você tem medo, das suas angústias, né? Se você não puder falar sobre os seus erros, assumir que você erra também, enfim, tudo isso que faz parte do ser vulnerável, a chance de chegar nesse 10 de Copas, que é a carta da completude, a carta da realização emocional, é muito rara, sabe? Assim, não existe uma relação de completude, uma relação duradoura, se a gente não falar de vulnerabilidade. E essa carta da Força, nesse posicionamento aqui, nesse contexto que a gente está trazendo agora, me traz muito essa ideia de, olha, eu preciso trazer clareza para essa relação. Sim, eu consigo, né, aquecer de novo isso, retomar esse desejo, essa paixão, né, colocar esse amor nos trilhos de novo para viver essa completude emocional, a partir do momento que, sim, eu sou verdadeira em relação ao que eu sinto, sou verdadeira em relação aos sentimentos da outra pessoa e me coloco vulnerável dentro dessa história, né? E mais do que se colocar vulnerável, permitir que o outro seja vulnerável com você também. Porque às vezes a gente quer aquele que é o forte, né? Mas a gente não sabe acolher, né? A gente não sabe dar o colo, que às vezes a pessoa precisa também, cada um precisa do colo de uma maneira diferente. Mas o permitir que o outro seja vulnerável é entender que ele é um ser humano também, ou ela é um ser humano também, e que a gente também precisa acolher as vulnerabilidades dessa pessoa. Isso traz a ideia de que você está amando a pessoa por quem ela é, e não pela ideia que você criou sobre ela. Faz sentido, gente? Eita, mas tá aqui, vira carta hoje, gente. Caiu uma aqui, eu vou aceitar. Ilusão, confusão. Não vê com claridade. Fantasy, addictions, vícios, fantasia, né? Ou seja, toma cuidado aqui com as confusões, né? Interessante, porque a gente tá falando aqui exatamente do As de Espadas, que é trazer a clareza, né? Tomar cuidado com as ilusões, tomar cuidado com as confusões, né? De fato, trazer clareza para esse espaço dessa relação, para esse campo dessa relação, né? Vamos ver o que mais que a gente tem aqui como conselho, né?
como mensagem final aqui do Yang, né? Ele conselha como mensagem final. Vamos ver. Essa leitura veio bem diferente da leitura 1. E achei muito interessante porque me traz um recado muito poderoso para quem está vivendo relações e está buscando viver isso, né? Aqui eu tenho uma carta de tempo, né? Que é o Summer Timing Card. Atividades, progressos, a fonte da energia da vida. Me traz uma ideia aqui de que não sei quando é que... Aqui tá começando o verão agora, mas no Brasil acho que só vai começar o verão no final do ano, né? Me traz uma ideia de que essa situação que você está vivendo, ela tende, né, a se desenrolar até o verão, né? Se desenrolar em que sentido? Você passa por todo esse processo aqui junto com a outra pessoa também, né? E aí eu tenho o inesperado, né? A tempestade, destruição, conflito, a mudança, né? Essa carta me remete à carta da Torre, que fala de que sim, a gente precisa promover essas mudanças, a gente precisa promover rupturas com aquilo que não está funcionando corretamente. E se eu vivo uma relação onde existe frieza, onde eu não estou conseguindo me conectar com o amor que está presente nela, de fato ela pede essa transformação, né? Pede essa ruptura. Para depois eu chegar na estabilidade. Olha só que coisa linda, stability flow. Trying to balance, tentativa de equilíbrio, né? Stressful choice, ou seja, incertidão, quer dizer, para eu chegar aqui, para eu sair desse lugar de incertidão, para eu sair desse lugar para encontrar o equilíbrio, para encontrar, né, o balanço, né? O balanço ideal para essa relação, para encontrar estabilidade, eu vou ter que romper com essa racionalidade excessiva, eu vou ter que romper com esse afastamento emocional que eu tô sentindo aqui nessas cartas, sabe? Vou ter que romper com a confusão, com as ilusões que eu tô criando, talvez projetando, espelhando na outra pessoa e vice-versa, né? Para que eu possa de fato viver essa harmonia dentro dessa relação. Faz sentido, gente, isso para vocês? Né? Senti de tirar para vocês aqui Anjos do Amor. Deixa eu ver aqui onde é que tá. Peraí. Vou tirar uma cartinha de Anjos do Amor. Gente, tanto tarô, tanto tarô, tanto oráculo. Vou fechar com Anjos do Amor, tá? Vamos ver aqui o que a gente tem de Anjos do Amor. Muito poderosa essa leitura, espero que vocês tenham gostado dela tanto quanto eu. Achei muito, muito significativo. Vamos ver aqui o que a gente tem. Supostamente, gente, eu ia lá na praia pra ver a lua cheia, mas parece que tá nublado. Vamos lá, o que eu tenho? Eita! Queira-se a si mesmo primeiro. Respeitando-se a si mesmo, você se converte mais atrativo. Aí eu tenho romantismo, né? Seus sentimentos são autênticos e dignos de ser vividos. Aí eu tenho por último, que lindo, amor verdadeiro. Aqui está o amor da sua vida. Então, primeiro, queira-se a si mesmo. Respeitando-se a si mesmo, você se envolve mais atrativo, você se transforma, né, mais atrativo. O romanticismo, né, que são os seus sentimentos são autênticos e dignos de ser vividos, ou seja, não tem medo, não tem dor, não tem nada que possa te pedir de viver isso, se você de fato se respeitar e for autêntica, né? E esse amor, sim, é um amor verdadeiro, né? Aqui sim tem o amor da sua vida. Uau, gente, que leitura incrível! Espero que vocês tenham gostado. Né? Se você tiver curiosidade ou achar que essa leitura não está conversando com você, dá uma olhadinha na leitura de número 1, tá? Mas já deixa o seu joinha, deixa o seu comentário sobre como você recebeu isso, o que foi que tocou em você com essa leitura, tá? E a gente se vê amanhã novamente para energia do dia. Beijinhos e aproveitem. Tchau, tchau.